Você sabe a mecânica. Você treinou para isso. Você sabe exatamente o que fazer. Mas o cursor não vai, a mira treme, e você erra aquele chute que você já acertou 1000 vezes numa deathmatch. Então você pensa, o que está acontecendo comigo? Isso tem nome, não é falta de habilidade nem falta de esforço. E definitivamente não é o matchmaking. Bem-vindos ao Controle Emocional. Sou o Milton e hoje a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade de performance, como ela está afetando seus jogos sem você perceber esse mecanismo por trás dela. A gente vai falar um pouco sobre neurociência, psicologia do esporte e dados sobre pesquisas reais de esportes. Não para que você fique calmo, mas para você entender esse inimigo e saber como vencê-lo. Quando você entra numa partida ranqueada, seu cérebro faz uma avaliação automática e veloz, chamada de appraisal cognitivo. E é uma pergunta: eu tenho recursos suficientes para lidar com essa situação? Se a resposta for sim, você entra no que pesquisadores chamam de estado de desafio. A frequência cardíaca sobe, o foco aumenta e você performa melhor. E é o estado onde você entrou e fez a partida perfeita. Se a resposta for não, você entra no estado de ameaça, onde acontece a vasoconstrição, redução do oxigênio no córtex pré-frontal, aumento de cortisol. Esse estado é onde você erra aquele tiro que você nunca errou. Existe também um fenômeno muito documentado na psicologia do esporte, chamado choking, que é algo como engasgar sob pressão. É considerado o mais cruel dos paradoxos. E quanto mais você sabe fazer algo, mais você vai travar justamente nesse algo quando a pressão aumenta. Esse mecanismo tem dois caminhos neurológicos. O primeiro é o self-focus. Você começa a monitorar conscientemente o que antes era automático. Você pensa no movimento do mouse, na angulação da crosshair, na sua respiração, e essa atenção consciente sobre essas habilidades começam a destruí-las. O segundo mecanismo é a distração. A memória de trabalho fica inundada de pensamentos de ameaça, como eu não posso errar, não posso perder RR, o time vai me xingar. E isso compete diretamente com recursos cognitivos que você precisa para jogar. Pesquisadores identificaram que esses dois mecanismos, que é o self-focus e a distração, podem até coexistir e se amplificar mutuamente sob pressão extrema. Então, o que acontece no seu corpo quando você está prestes a entrar num round decisivo? O coração acelera, a mão pode tremer, sua respiração muda. Isso acontece com todo mundo, incluindo com jogadores profissionais. Estudos de times de esportes mostraram que o corpo na competição reage diferente no treino. A reação do seu corpo não é o problema é o que você acha que ela significa. Se você interpreta o coração acelerado como "tô pronto", um combustível. Se você interpreta como "eu vou errar tudo", ele vira um freio. Não é sobre ficar frio, é sobre mudar o que você diz ou pensa quando o seu corpo reage. Valorant, por exemplo, ele tem um design otimizado para criar estados de ameaças repetidos. Isso não é uma crítica a Riot, é uma análise desse sistema. Pensa só, a barra de RR é visível, a perda de RR por derrota é muito maior do que o ganho por vitória. Cada partida dura 40 minutos. Um único round pode mudar completamente o resultado. Você não pode pausar. E outras 9 pessoas dependendo de você. E algumas delas vão te lembrar isso de uma maneira bem tóxica. Esse ambiente cria o que chamamos de ansiedade de performance de avaliação, subconjunto específico onde o medo de ser julgado por outros se combina com o medo de falhar. Uma pesquisa identificou que esportes introduz estressores únicos que não existem em esportes tradicionais, incluindo a exposição de feedback negativo imediato, via chat, e o peso de que seu pior momento pode ser gravado e clipado. Outra revisão, publicada numa revista de psicologia americana, reuniu dados de múltiplos estudos contra algo alarmante. Entre os jogadores estudados de esportes, a ansiedade foi reportada de 38% a 82% dos jogadores de esportes. Sintomas depressivos de 25% a 37%. Vamos analisar isso aqui com calma. 4 em cada 5 jogadores competitivos experimentam ansiedade clinicamente relevante. Esse sinal é consistente em várias pesquisas. Ansiedade em esportes é regra, não é exceção. A maioria nunca nomeou isso, simplesmente acha que é um tilt. Tem um outro estudo fascinante que fala que existe o conceito de elo hell, que é a crença de que você está preso no ranking por causa dos seus colegas, não das suas habilidades. Pesquisadores demonstraram que é uma tendência de superestimar nossas próprias habilidades como um mecanismo de proteção ao ego. Isso importa para a ansiedade de performance, porque o pensamento de elo hell é um mecanismo de fuga. Ao colocar a culpa externa, você evita encarar o que realmente precisa trabalhar. Essa evitação é um dos principais fatores para o burnout.
Isso não é sinal de melhora. Marvel Rivals tornou muito mais explícito algo que já estava presente em COD e Valorant, que é a tendência de amarrar a identidade e autoestima ao rank. Por que esse número importa tanto na tela? Porque a teoria da autodeterminação diz que competência é uma necessidade psicológica básica. Quando a ranqueada satisfaz essa necessidade, você se sente bem. Quando ela ameaça essa necessidade, seja derrota, perda de rank ou crítica dos colegas, a resposta emocional é proporcional. E quando a principal ou única fonte de sentir competência na vida é justamente esse rank, qualquer ameaça se torna existencial. Um exagero emocional é uma necessidade psicológica básica sendo atacada. Tem uma streamer famosa nos Estados Unidos que ela atingiu o rank Eternity do Marvel Rivals, ou seja, top 50 global, e descreveu isso dessa maneira: eu tive síndrome do impostor o tempo todo. Eu sou main de suporte no Overwatch e nunca consegui chegar no top 500. Então, deve ser um golpe de sorte. Ela estava no top 50 mundial. Essa síndrome do impostor é mais comum do que a gente imagina, principalmente nesse sistema de jogos com ranks percebidos como injustos ou inflados. Em ambientes competitivos onde a avaliação é constante e pública, a discrepância entre desempenho real e autoimagem cria um estado crônico de insegurança que alimenta a ansiedade de performance. Há também um outro comportamento que ilustra perfeitamente essa ansiedade de performance na ranqueada, que é o Smurf, que é criar uma conta secundária para jogar em rank mais baixo, não porque ele domina novato, mas poder jogar sem pressão. É uma ironia brutal. Muitos jogadores relatam que performam na conta Smurf do que na principal, porque na conta Smurf, o medo de falhar é menor, a identidade não está em perigo, você joga livre. Isso prova que o problema não é a habilidade, é a relação que você tem com o que a derrota significa. E agora a gente vai falar sobre o tilt, que é a denominação nativa de esportes, o que pesquisadores chamam de espiral de desregulação emocional. Uma derrota ativa esse estado de ameaça, a ansiedade aumenta, a cognição piora, você toma mais decisões ruins, mais derrota, mais ameaça e você entra nesse loop sem fim. Pesquisas apontam que jogadores de esportes em burnout são significativamente mais estratégias de enfrentamento por evitação, como sair do jogo, ignorar problemas e minimizar a perda. E essas estratégias estão associadas a mais burnout, não menos. Evitar o problema não reseta o estado de ameaça, ele só congela, está prontinho para descongelar na próxima partida. E o Overwatch introduz uma camada de ansiedade que Valorant e Marvel Rivals têm, mas que se torna muito mais visceral nesses hero shooters, que é a dependência de time. Em um jogo onde você precisa de 5 pessoas para ganhar, a ansiedade não é só apenas se eu vou performar bem, é também se eu vou decepcionar o time. Pesquisa sistemática sobre estressores em esportes identificou que problemas de equipe, como comunicação falha, mobilização, expectativas implícitas não atendidas, são uma das principais categorias de estressores, tão significativa quanto pressão de performance individual. O digital aumenta isso, porque sem a linguagem corporal, um tom de voz ambíguo do texto se interpreta sempre no pior sentido. Agora, por que a ranqueada de Overwatch ficou cada vez mais tóxica? Não foi acidente, foi a combinação de stakes altos, sistema de avaliação pública, anonimato e dependência de terceiros para alcançar seu objetivo. Nessas condições, tração ativa o que psicólogos chamam de mecanismo de defesa externalizada. A culpa vai para fora. O time foi culpado, a Blizzard foi culpada, o matchmaker foi culpado, porque reconhecer a própria contribuição para a derrota, estado de ameaça, é cognitivamente custoso demais. Existe um sofrimento particular para jogadores de suporte. Você fez tudo certo, seu time sobrevive, e alguém ainda chama você de suporte inútil, porque você não teve nenhuma kill. Isso é algo muito pesado para se falar para o suporte, porque a ansiedade de performance nesse caso não é apenas o medo de errar, é o medo de que seu esforço também não seja reconhecido segundo critérios que você não controla. Isso é o que pesquisadores chamam de medo da avaliação negativa, que é uma dimensão específica da ansiedade social com alta presença em ambientes competitivos. Mais de 80% dos jogadores de esportes reportam aumento de fadiga imediatamente após sessões prolongadas de jogo. Isso não é apenas cansaço físico, é fadiga de decisão, e a depleção de recursos executivos que você usa é muito grande. Existe também a cultura do grind, que ela sempre diz que se você não está treinando 8 horas por dia, você não vai chegar a lugar algum. Isso é diretamente contraproducente à performance de alto nível, não porque você não quer se dedicar, mas é porque o córtex pré-frontal humano precisa de recuperação para funcionar no nível que a competição exige. Outro estudo feito com 453 jogadores de alto nível identificou 3 perfis distintos de burnout em esportes. 38,3% demonstraram um perfil de alto risco, ou seja, exaustão emocional, nada com a sensação reduzida de conquista,
sentimentos negativos em relação ao jogo que amavam. 8% apresentou o risco médio, que é aquela exaustão presente, mas ainda com um senso de conquista. Já 33,8% apresentou um perfil de baixo risco. São players com alta resiliência e uma força mental contextualizada para esportes. Olha só esses dados. Mais de um terço dos jogadores competitivos sérios está em risco de burnout. Não porque são jogadores fracos, também não são jogadores casuais, mas são jogadores que não receberam ferramentas psicológicas adequadas para o ambiente que escolheram. E aqui a gente entra em outro paradoxo, que é o paradoxo do descanso. É algo que é contraintuitivo, mas a ciência confirma. São as pausas forçadas, ou seja, longe de telas. Isso não vai prejudicar a performance em retorno. Tem muitos estudos que dizem que ela melhora, que a recuperação cognitiva é tão importante quanto o treino em si. Seu elo não vai subir porque você joga por mais horas. Ele sobe porque você joga com mais qualidade. Qualidade cognitiva depende de recuperação. Agora eu vou mostrar para vocês um arsenal de técnicas aqui, com evidências científicas, para você jogar melhor sob pressão. A primeira delas é transformar essa ameaça em desafio, que é uma das técnicas mais validadas na psicologia do esporte. Também pode ser aplicada nesse caso, a reinterpretação do estado de ameaça. Em vez de tentar suprimir o nervosismo, você muda o significado que atribui a ele. Ao invés de falar eu tô nervoso, você pensa, meu corpo está se preparando para alta performance. Isso não é auto-engano, isso é cientificamente preciso. O estado fisiológico de ameaça e de desafio compartilham a mesma resposta cognitiva. A diferença é só a avaliação, e um único momento de reprisal consciente, seja antes de round ou após de uma derrota, é suficiente para mudar esse estado. Teve um outro estudo publicado em 2024 que testou especificamente esse reprisal em jogadores de esporte sob pressão. A intervenção de sessão única reduziu a ansiedade cognitiva e somática e melhorou a performance significativamente. Outra técnica que você pode utilizar é o Process Goal, jogar com um objetivo, em processo. Um dos maiores gatilhos da ansiedade de performance é o foco no resultado. Preciso ganhar esse jogo, não posso derranquear. Esses são Outcome Goals. Eles são piores aliados em alta pressão, criam exatamente o estado de ameaça. Já Process Goals, que são objetivos em processo, direcionam a atenção e está sob seu controle. Nessa partida eu vou focar na minha comunicação com o time, vou entrar em duelos que eu tenho vantagem, vou resetar entre os rounds para não tiltar. Outra técnica que é muito importante é a rotina pré-performance. Atletas de elite, de qualquer modalidade, têm essas rotinas pré-competição. Isso não é superstição, é uma âncora psicológica. Uma sequência fixa antes de um round importante ativa o estado cognitivo associado ao desempenho anterior. No contexto de esportes, pode ser uma respiração diafragmática antes dos rounds, para reduzir a frequência cardíaca e redirecionar esse foco. Ou 2 segundos de olhar para um ponto fixo no monitor enquanto você processa um mapa. Uma palavra-chave que lembra do seu Process Goal. Outra técnica interessante é você fazer uma análise da sua partida sem autopunição, porque existe uma diferença entre análise construtiva e punição. A análise pergunta, o que aconteceu? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu posso aprender com isso? A punição diz, eu sou horrível, de novo, eu não sirvo para esse jogo. Pesquisa sobre autocompaixão em atletas mostrou que atletas com maior compaixão têm respostas mais adaptativas a derrotas, analisam melhor, treinam com mais qualidade, têm menos risco de burnout. Não porque são menos competitivos, porque não desperdiçam energia no auto-ataque que não converte em aprendizado. Mindfulness é uma técnica da TCC que é a prática de concentrar a mente no momento presente, observando pensamentos e sensações sem julgamento, a não ter que agir a partir do tilt. O segundo de observação consciente entre rounds pode ser a diferença entre uma derrota e uma virada histórica. A ansiedade de performance em games competitivos não é fraqueza, não é falta de dedicação, é um fenômeno biológico, real e que afeta de 38 a 82% dos jogadores. Tem mecanismos estudados e intervenções validadas. Valorant, Marvel Rivals e Overwatch são ambientes onde esse fenômeno aparece com mais intensidade, porque combinam avaliação pública constante, dependência de outros, investimento de identidade e feedback imediato. Mas eles também são, se você entender o mecanismo, ambiente de treino psicológico dos mais exigentes possíveis. Cada partida é uma oportunidade de praticar esse reprisal, de notar o tilt chegando, trabalhar esses objetivos em processo antes da situação piorar. A sua skill mecânica tem um teto de melhora, vai diminuindo o tempo. Já a sua habilidade psicológica não tem, e essa é a skill que a maioria dos jogadores precisa desbloquear. Olha, antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar bem claro aqui. Esse canal é educativo, pode ser terapêutico, mas não é terapia. Se você está precisando de ajuda, busque um profissional da área. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é demonstração de força. Se esse vídeo fez sentido para você,
Curte, comenta e compartilha com quem precisa ouvir um pouco sobre isso também. Não deixa de ativar o sininho e se inscreve para poder não perder os próximos vídeos. E até a próxima!